Olá, uma alegria imensa estarmos aqui para propor hoje uma reflexão nesse momento em que vivemos a pandemia do coronavírus, nesse momento em que vivemos esse confinamento que nos obriga a uma proximidade, que nos obriga a um convívio, especialmente no lar, com novos desafios. Então, a proposta é que a gente possa pensar um pouco sobre o desafio do convívio no lar em tempos de pandemia. Para que a gente possa desenvolver esse trabalho, eu os convido para elevarmos o pensamento e fazermos uma prece, pedindo amparo, pedindo a proteção a todos nós, ao nosso lar e aos nossos familiares. Que estejamos amparados e fortalecidos em nossas necessidades e que possamos cada vez mais ampliar o nosso entendimento e a nossa boa vontade no convívio familiar. Obrigada, Pai, pela Tua presença em nossa vida, hoje e sempre. Que assim seja. Pois bem, para que a gente possa pensar dentro desse tema, nós temos por base uma frase do Francisco Cândido Xavier, que nos diz que o lar é um abençoado cadinho onde tantos se retemperam para as alegrias imperecíveis da vida superior. E ele recomenda: não o desprezes sob qualquer pretexto. Para que possamos começar a pensar o que o Chico quis dizer nessa frase, é importante entendermos o que significa cadinho, pois desde a antiguidade o cadinho é um recipiente utilizado pelos ourives, pelos alquimistas, para purificar o ouro. Então ele é um pote, um recipiente, onde ali em altas temperaturas a substância vai se purificando e vai separando aquilo que é realmente importante, aquilo que é realmente valioso do que não tem utilidade ou do que não serve. Então o lar, nesse momento, ele também tem essa característica, com a proximidade, com esse convívio mais intenso, ele vai fazendo com que as nossas emoções, com que os nossos sentimentos, eles vão se retemperando e vão se purificando. Esse convívio acontece então em família. O que é uma família? É importante a gente compreender essa família contemporânea, essa família que não é mais aquele padrão cultural que dizia papai, mamãe, filhinho, comercial de margarina, né? Mas uma família mais diversa, uma família em que é composta por pessoas que se cuidam umas das outras, que podem ter laços biológicos, que podem ter laços afetivos, que podem ser compostas por dois pais, duas mães, avós, as mais diferentes configurações continuam nos dizendo que é uma família porque ali há afeto, porque ali há um vínculo que liga aquelas pessoas. Então, dentro deste grupo, a gente vai percebendo que se exercitam as leis morais, porque a família ela é um importante instrumento evolutivo. A família ela vem nos ajudar a cumprir a lei de sociedade, nos ajuda a cumprir a lei de amor, porque nós somos seres gregários, nós fomos criados para viver em grupos, nós precisamos uns dos outros, então nós precisamos interagir uns com os outros. E dessa forma, nós vamos exercitando a lei de amor que nos ajuda a nos colocar no lugar do outro, a fazer essa fusão de seres que vai trabalhando os nossos sentimentos e que vai nos ajudando a desenvolver virtudes, que vai nos ajudando a desenvolver sentimentos superiores. A família ela tem uma função colaborativa muito importante. Como eu disse, nós precisamos uns dos outros. Então, nós precisamos colaborar em grupo para a nossa sobrevivência, para que a gente possa viver com mais conforto, com mais qualidade de vida. Essa função colaborativa que se exercita dentro da família, ela pode parecer mais desafiadora na relação conjugal. E isso quem nos coloca é o Alírio Cerqueira Filho nessa obra que fala da saúde nas relações familiares. Então ele traz importantes reflexões e começa dizendo que a relação conjugal
ela é a única que começa voluntariamente. Ela não tem vínculos consanguíneos, ela não tem essa questão do nascer num grupo, né, do já estar em um grupo familiar, ou seja, se escolhem, os cônjuges se escolhem para morar juntos. E nós vivemos numa cultura em que essa escolha é muito para ser bom para os dois, ou para ser bom para mim. Então eu escolho estar com alguém enquanto é bom. No momento em que começa a ficar desagradável ou muito desafiador, talvez eu já não deseje mais estar com alguém. Então torna mais difícil manter esse vínculo, manter essa relação. Mas ela é fundamental, porque é a partir da relação dos cônjuges que se estabelece um padrão de funcionamento familiar. E muitas vezes os pais e mães não se dão conta desse papel que exercitam dentro de um grupo familiar. É importante a maturidade emocional desses cônjuges, porque eles desenvolvem hábitos, eles desenvolvem uma forma de convívio familiar que servirá de modelo para todos os demais. A maneira como eles resolvem conflitos, a maneira como eles resolvem as situações do dia a dia é o espelho com que as gerações seguintes vão usar para resolver as suas questões de vida, para reproduzir aquele padrão de comportamento que vai passando para as gerações seguintes. Então é muito importante que os cônjuges repensem o seu relacionamento e a forma como eles lidam com as questões, porque isso é importante não só para si, mas para a influência que eles têm nos demais. A família também é uma importante oportunidade de reencontro com os afetos do passado. Nós sabemos, né, que através da reencarnação e do reencontro com este grupo afim, nós temos a grande chance de corrigir os desentendimentos, os conflitos, as aversões do passado. Então, se nós temos uma relação familiar perturbada, desequilibrada, e nós passamos a levá-la como um fardo, como um peso imenso a carregar, como se fosse um karma negativo, alguma coisa está profundamente errada. Porque nós sabemos que é com um propósito desse resgate que nós nascemos numa família. Mas nós não podemos levá-la como algo que está fadado a ser um sofrimento. Nós precisamos nos dar conta que se nós nos sentimos assim, o problema não é da vida em família, é da forma como nós conduzimos dentro dessa família. Nós temos piadas, anedotas populares de muito tempo em relação ao casamento, que nos dizem que o casamento é uma prisão, né, que fazem todo tipo de brincadeira, trazendo uma pecha negativa para o casamento. Mas muitas vezes a gente se questiona, o problema é o casamento ou as pessoas que estão casadas? Porque outros tantos estão casados e são felizes e acham que é uma boa escolha. Então o problema não é nem do casamento e nem da família, é das pessoas que fazem parte daquele grupo, que o transformam em algo positivo ou em uma experiência de muito sofrimento, que pode ser muito negativa. Então a família, ela é o grande laboratório da vida. Ela serve para desenvolver o amor que nós não soubemos ou que nós não quisemos desenvolver no passado. É a oportunidade nova que nós temos de rever esses sentimentos e de ver como nós nos sentimos em relação a esse grupo familiar. E como nós temos nos sentido diante do desafio desse convívio familiar? Nós nos sentimos cansados, oprimidos, raivosos, perturbados? A vida em família é como um fardo? Nós temos vínculos familiares cada vez mais frágeis, negligentes? Estamos sempre com a sensação de um iminente abandono do convívio familiar? Muitas vezes usamos de fugas, porque quando nós transformamos a convivência familiar em um fardo, é natural que nós queiramos nos livrar dele de alguma maneira. E quando nós não fazemos isso de fato, com uma separação física do grupo familiar, muitas vezes nós fazemos isso com um distanciamento afetivo. Nós vivemos no mesmo ambiente, mas a gente permanece se sentindo longe de todos, com todo tipo de desculpa, de muito trabalho, de muitos compromissos. Qualquer coisa serve para que a gente não esteja se sentindo presente com o grupo familiar.
Então, muitas vezes nós providenciamos todos os cuidados materiais necessários para a família, mas nós temos um distanciamento afetivo. E nós devemos usar, então, essa oportunidade de reencontro, fazendo essas reflexões, e ao nos darmos conta de que alguns comportamentos nos afastam afetivamente da família, que nós possamos pensar em como mudar isso. Não basta identificar culpados, não basta identificar problemas. É importante, é o primeiro passo para que em seguida a gente possa, então, tomar atitudes, providências que nos levem a uma melhora nesse convívio, uma melhora de sentimentos, um bem-estar, uma qualidade de vida familiar que vai fazer bem para todos os envolvidos. Porque é fácil amar aqueles que nos são simpáticos, aqueles dos quais nós gostamos de ficar juntos, que nós gostamos de cuidar. É muito fácil amar os amigos, mas aqueles que nos são difíceis são os que nos desafiam. São justamente com aqueles que nós devemos exercitar os nossos sentimentos de perdão, de compreensão, de entendimento. E todos nós temos na ponta da língua os nossos familiares difíceis. Quando nós puxamos esse assunto, todos nós sabemos identificar: esse é o meu familiar difícil, ou esses são os meus familiares difíceis. Mas e eu? Se eu ouvisse os meus familiares, o que eles diriam sobre mim? Será que na minha casa eu não sou o familiar difícil? Então, nós não podemos, como eu disse, ficar buscando culpados, e sim pensar o que nós podemos fazer, qual a nossa parte para melhorar esse convívio. Jesus não espera que nós amemos a todos igualmente. Como eu disse, a alguns é mais fácil termos sentimentos de afeto positivo, a alguns é mais fácil nós desejarmos amar e cuidar do que outros. Mas o que então Jesus espera que nós consigamos fazer com aqueles que realmente há uma dificuldade de convívio? O Evangelho é muito claro sobre isso, né? No capítulo 12, ele fala sobre amar os inimigos e ele diz: não é ter-lhes uma afeição que não está na nossa natureza, não é fingir um amor que ainda não sentimos, mas é não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem condições. E olha que importante essa frase do Evangelho. Muitas vezes nós perdoamos, mas nós perdoamos com o e se, né? Eu vou te perdoar se tu agir como eu espero. Eu vou te perdoar se tu agir como eu determinei. Ou então eu vou te perdoar quando tu for como eu projetei que tu seja, né? A gente está amando aquilo que a gente projeta no outro. Quando ele for exatamente como eu gostaria que ele fosse, eu vou amá-lo. Então eu não consigo amar a pessoa como ela é. Eu não consigo amá-la com as imperfeições que ela ainda tem. Esse é um amor com condições, é um perdão com condições. Ele ainda não consegue ser um perdão e um amor espontâneo e verdadeiro. E nós temos que trabalhar essas projeções. Nós temos que amadurecer o nosso entendimento de que o outro não é aquilo que nós desejamos que ele seja. Ele é quem ele é e nós temos que ser capazes de amá-lo assim. É não opor nenhum obstáculo ou a reconciliação com eles. É desejar o bem e não o mal. Socorrê-los quando tivermos a ocasião, retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhar, porque muitas vezes nós tentamos provar que nós somos o bom no relacionamento, como forma de mostrar o quanto o outro ainda não é evoluído, o quanto o outro ainda não é desenvolvido, o quanto o outro ainda está equivocado. Não seria essa uma forma de humilhar? E nós não devemos confundir a renúncia para a busca de uma vida familiar equilibrada com um martírio. É importante compreender que a renúncia, ela é fruto da paciência, da tolerância, da compreensão com o tempo do outro. É um desejar um bom relacionamento. O martírio é quando a pessoa se coloca como: eu suporto essa situação, eu estou aqui porque eu não tenho alternativa, tem que ser assim. É como um fardo,
é como um peso que muitas vezes é gerado pela culpa e pela falta de amor próprio. Então, a renúncia ela vem do amor, ela vem do querer algo melhor para si e para o outro. Ela tem paciência e tolerância com os momentos mais desafiadores, ela tem paciência e tolerância com as imperfeições do outro, porque ela espera e deseja que daqui a pouco, que logo ali na frente, as coisas vão melhorar e que as coisas vão ficar bem. E não que ela só precisa suportar esse tempo porque em algum momento ela não vai estar mais com aquela família e vai estar livre daquela condição de peso. É o modo como a gente se coloca que pode dizer se a gente está numa situação de renúncia ou de martírio. E nós não podemos querer obter algo tão precioso como um lar harmonioso, como uma vida familiar com qualidade de relacionamento e de sentimentos, sem que haja para isso trabalho. Isso não é um prêmio, não é sorte, não é olhar para a casa do vizinho, do parente e pensar assim, nossa, como eles têm sorte, têm uma família maravilhosa, só na minha casa eu tenho problemas. Isso não é uma questão de sorte, é uma questão de trabalho, de esforço, porque todos nós temos qualidades e limitações. Cada um de nós sabe aonde precisa melhorar, aquilo que já desenvolveu de qualidades, e cada família tem essas características. O que nós precisamos é trabalhar a nossa intimidade, é trabalhar os nossos melhores sentimentos, desenvolvendo as nossas virtudes, e assim nós podermos desenvolver especialmente a mansidão e a humildade de coração. São virtudes fundamentais para que a gente possa respeitar o tempo do outro, para que a gente possa respeitar as necessidades do outro no convívio familiar, conquistando assim um lar mais harmonioso. Porque a lei de causa e efeito, ela está em todas as situações do universo. Tudo o que temos em nosso íntimo é o que semeamos ao nosso redor. E toda a nossa semeadura, ela vai resultar numa colheita obrigatória. Então, muitas vezes, o que os familiares nos devolvem é o resultado dessa semeadura. As relações, elas ocorrem de forma dinâmica, é um sistema vivo. A família, ela se reconfigura o tempo todo. O que a gente faz agora resulta em algo daqui a pouco. O que aconteceu ontem está determinando as coisas que estão acontecendo agora e já são semeaduras para o amanhã. Um dia em família, ele nunca será igual ao outro, porque nós mudamos todos os dias. E dentro dessa dinâmica familiar, a lei de causa e efeito se faz a todo momento. Então, a maneira como os familiares nos tratam também está dizendo daquilo que nós semeamos nas relações afetivas do dia a dia. E nós espíritas sabemos que o sentido da vida é a nossa evolução moral. Sendo esse o sentido da vida, é na família que nós encontramos a função colaborativa da convivência que nos oportuniza desenvolver as virtudes. É na família que nós encontramos a oportunidade do reencontro com os afetos do passado, sendo a grande chance de corrigir os desentendimentos, os conflitos e as aversões. É a família o grande laboratório da vida para desenvolver o amor que nós não soubemos ou que não quisemos desenvolver no passado. E é a família que oferece o espaço para o aperfeiçoamento, para desenvolvermos nossas capacidades intelectual, emocional e moral. Ou seja, não existe melhor lugar do que a família para a nossa evolução moral, para o nosso desenvolvimento. Nós devemos ser muito gratos à oportunidade de viver em um grupo familiar. Nós podemos concluir, então, que é natural o desafio de conviver com diferenças, com conflitos, com animosidades e contrariedades. Não era para ser fácil, era para ser um espaço de aprendizado. Então, quando nós reencarnamos para viver naquele grupo familiar, sim, era para que aquele grupo familiar fosse o nosso cadinho, o nosso espaço de burilamento, de viver essa intensidade, esse calor das emoções humanas, para daí nós sairmos mais leves, mais acrescidos de bons sentimentos em nosso processo evolutivo.
Então, nesse ambiente de trocas afetivas, nós temos as melhores oportunidades de fazer a reforma íntima, praticando a caridade mais pura, que é a de auxiliar o progresso moral do nosso próximo. Podemos fazer isso compreendendo, ouvindo, respeitando, tolerando, orientando, exemplificando com a nossa paciência, com a nossa amorosidade. Não é fácil, mas é possível. E se nós quisermos tornar a nossa família cada vez mais saudável, nós podemos utilizar bem o nosso tempo. Nós podemos focar o nosso propósito de vida para isso. Nós podemos fazer análises, reflexões, meditações, orações. Podemos propor encontros harmoniosos com os filhos, com o cônjuge, com os pais, com os irmãos. Isso é trabalhar a harmonia familiar, é trabalhar os relacionamentos. E nós devemos reservar um tempo na semana para convidar o nosso familiar mais importante, que é o nosso irmão maior, Jesus, para que ele participe conosco do Evangelho do Lar. Esse é um momento fundamental para que esse convidado nos ajude a manter a paz e a harmonia dentro do nosso grupo familiar. E assim, nós vamos compreendendo que, sendo o lar o caminho para a evolução, que prazer imenso nós teremos quando, ao concluir essa jornada, nós tivermos a certeza do dever cumprido, que nós tivermos a percepção do estreitamento dos laços afetivos com esse grupo que aceitou fazer conosco essa caminhada. Poderemos perceber que todos cresceram auxiliando-se mutuamente, colaborando uns com os outros, para estarmos um passo mais próximos do Cristo, do Pai e da felicidade. E assim, meus irmãos, eu desejo a todos uma boa reflexão, que possamos cada vez mais melhorar as nossas relações familiares, nos aproximando do Cristo e permitindo que Ele nos auxilie na jornada. Grata a todos pela atenção e muita paz e luz a todos nós.